No Grupo L'Oréal, empoderar mulheres faz parte da nossa essência. Queremos transformar a beleza dentro e fora da companhia, contribuindo para uma sociedade onde todas as mulheres sejam representadas e a equidade de gênero seja um compromisso compartilhado entre todas as pessoas. Em 2023, 56% dos nossos cargos de liderança foram ocupados por mulheres. E através de programas sociais das nossas marcas, dedicados à segurança das mulheres, mais de 190 mil pessoas serão impactadas até o final de 2024. Com o Fundo L'Oréal para Mulheres, vamos impactar cerca de 13 mil mulheres no Brasil por meio de programas de capacitação profissional até 2026. Grupo L'Oréal no Brasil. Criamos a beleza que empodera e apoia as histórias femininas. Bem, gente, como esse é um tema de extrema importância, nós chamamos ao palco a nossa mediadora, a jornalista Rafaela Flan. Rafaela, tudo bom? E os nossos convidados, Manuela Xavier, psicanalista, comunicadora digital e dona do podcast No Espelho. Bem-vinda. Dani Rudes, especialista em diversidade, inclusão e criadora de conteúdo. Obrigada. Margot Tonhon, arquiteta da beleza e educadora. Inclusive, já tive aula com Margot, viu? Foi uma bela aula e me ensinou muita coisa. Minha aluna mais dedicada. E Lívia Ferreira, química do Grupo L'Oréal, cofundadora do Afro Soul e responsável pela plataforma Pretas na Ciência. Bem-vinda. Obrigada, Carol. Boa noite, gente, os sobreviventes aqui do L Talks. Bom ter vocês aqui. Boa noite. Muito feliz de estar aqui com vocês hoje para a gente discutir ao lado dessas mulheres maravilhosas que eu tanto admiro, todas que estão aqui, sobre um tema que é tão delicado, um tema que é tão... Assim, né? Acho que quando a gente fala de autoamor, durante muito tempo a gente teve uma ideia de que era só a beleza estética, que era só o físico, que era só depois o skincare, né? Depois ali, enfim, todo nesse lugar de superficialidade. E eu acho que a ideia dessa mesa, que na verdade eu quero que seja realmente uma troca, assim, o autoamor ele é um caminho não linear, né? Ele é um caminho difícil, complexo, cheio de dores, cheio de dificuldades. Acho que, enfim, tem muita coisa para a gente falar sobre isso, e a ideia é que seja realmente uma conversa, então fiquem à vontade para trocar umas com as outras, sinalizar ali quando quiser complementar a fala da amiga. A ideia é que a gente realmente crie um espaço aqui de trocas mesmo. Então, a primeira pergunta, na verdade, para guiar essa conversa, tem justamente a ver com esse ponto que eu falei, né? Durante muito tempo, a noção que a gente tem de autoamor, ela se aproximou muito do autocuidado, o que também faz parte, né? O skincare também faz parte, a beleza física, o que a gente vê no espelho também faz parte. Mas como que a gente difere uma coisa da outra? Pensando na experiência individual de vocês e também no mercado de beleza no geral. Boa noite, tudo bem, gente? Obrigada pelo convite, Pedro, Suzana, feliz. Eu me lembro do dia que isso era um projeto, que você me convidou e chegou, nasceu, né? É tão bom estar aqui de perto, obrigada mesmo. Viu? Sucesso, né? Olha isso. Bom, eu acho que esse processo primeiro eu preciso começar falando que é uma questão interna e também depende do externo, né? Você precisa se olhar internamente para se entender, se aceitar ou não, mas se entender, se mapear, na verdade. Mas também depende um pouco da validação externa das pessoas, né? Enquanto mulher preta, eu preciso trazer esse recorte aqui, que você precisa de uma validação externa do outro para poder reconhecer em você qualidades que você mapeia também e se sentir segura para poder continuar, né? E aí, a partir disso, falando sobre isso, eu acho que a gente descobriu que o autoamor é mesmo uma jornada, como você disse, não linear, uma jornada, às vezes, muito dolorosa, e que, nesse processo de descoberta, a ferramenta que nos auxilia e nos ajuda para chegar, de fato, nesse reconhecimento de autoamor é o autocuidado.
ele é a ferramenta que nos ajuda e nos auxilia para para nos tornar, né, mais próximos de nós mesmas. Então, para mim, assim, um exemplo pessoal, o skincare é um lugar que me liberta, né? Eu me reconheço nele, eu reconheço as minhas características, eu reconheço meu corpo, né, como uma mulher gorda, de corpo diverso, eu reconheço as minhas características raciais. As meninas aqui estavam falando de cabelo, né? A gente reconhece o cabelo, enfim, eu sei de onde eu vim, as minhas origens, a minha raça, como uma mulher preta, de origem afro-indígena. Então, o skincare e esse autocuidado, essas ferramentas, né, que eu acho que são o lugar que levam a gente para esse mapeamento de autoamor, eles nos ajudam muito a nos descobrir. Mas o autoamor não é algo que eu acho que só depende de nós. A gente estava falando até isso ali fora, um pouco. Eu acho que também a gente hoje já sabe que essa jornada, contar com profissionais, terapeutas, uma amiga, outras pessoas, referências positivas, políticas públicas, também nos ajudam a entender quem somos, de onde viemos e para onde vamos. Brau. Oi, boa noite. Obrigada a todo mundo, obrigada pelo convite, obrigada por esperarem aqui para a gente ter esse papo. Eu já começo respondendo, passando para a Margot, porque a minha resposta para isso eu aprendi com ela. A Margot me trouxe essa fala numa longa conversa que a gente teve sobre autocuidado, autoamor. Que está lá disponível no nosso Instagram, vai lá ver. Margot trouxe, ela leu uma poesia, uma revista sobre beleza, e ela falou: a gente não cuida daquilo que a gente ama. E eu reconheço muito essa fala, teve muito impacto em mim. E também na minha relação com a beleza, porque eu acho que quando a gente fala de autocuidado e autoamor, tem muito a ver com imagem. A primeira ideia que vem é a imagem. É assim, eu cuido do meu corpo, eu cuido da minha alimentação. Mas será que a gente cuida da gente? A gente cuida da nossa saúde? A gente cuida dos nossos desejos? O quanto que a gente cuida da nossa vida? E a gente está sempre se sentindo meio à margem da vida que a gente deveria levar, porque a gente está na expectativa de atingir uma imagem ou um padrão. Então, para mim, teve muito esse efeito, porque eu passei recentemente por uma crise de acne, e essa foi a minha maior crise com a minha imagem. Porque quando eu vivia aquela crise de acne, eu odiava aquilo. E aí o meu comportamento era cobrir, era tapar, era colocar filtro, e quanto mais eu fazia aquilo, pior ficava. Então, eu não me amei com acne, mas eu cuidei sem amar, porque era aquela pele, era aquela cara que fazia eu viver. Era com aquela cara que eu estava nos espaços. Então, quando eu cuidei daquilo, eu pude amar a pessoa que eu era, cuidando das feridas. Então, acho que queria só dar esse relato e passar para a Margot, porque eu acho que ela que me ensinou isso, e eu acho que pensar cuidado e amor como uma coisa que não é linear, como o Rafa falou, né? Não é que a gente se ama e aí a gente se cuida. Até porque eu acho que a gente vai falar disso aqui um pouco, porque eu acho que quando a gente fala de mulheres, a gente não é muito difícil a gente amar, a gente se amar. Porque quem é que está amando a gente? Né? Será que as pessoas estão nos amando ou estão nos cobrando, ou estão nos exigindo, nos violentando? Então, é revolucionário falar de amor e falar de cuidado também, né? Assim, para que fique também um apelo para que a gente possa cuidar das outras, para que a gente saiba se cuidar melhor. Obrigada por me passar a palavra. Oi, gente, boa noite. Muito obrigada pelo convite também, Pedro, Suzana. É um prazer estar aqui. Estou muito feliz mesmo, emocionadíssima. Eu gostaria de dizer que a frase... Eu me lembro que eu recebi Manu em casa, no meu caos particular, e eu li uma frase da Clarice, que eu sou profundamente apaixonada pela Clarice, em que ela fala sobre dar forma a algo que é amorfo, né? Ao que não tem forma. Então, buscar dar uma ordem ao caos, dar uma forma àquilo que não tem forma, é profundamente enlouquecedor. Então, acho que isso tem algum diálogo com a gente buscar um auto-amor em cima de um terreno profundamente auto-odiável. Então, hoje, eu vim com o compromisso de falar de auto-ódio. Eu sei muito bem o que é auto-ódio. E eu tenho certeza que vocês, todas aqui, eu estou fazendo a flexão sempre no feminino, porque eu acho que vocês são pessoas, vocês aqui vão me provar o contrário.
Mas eu acho que todo mundo aqui, todas nós, nos odiamos muito sabiamente, né? Você acabou de trazer a questão da acne, né? Essa questão do movimento body positive que a gente viu recentemente confundia a história, achava que a gente transicionava como... Enfim, eu esqueci o nome da segunda mãe das Jenner. Da Caitlyn Jenner, né? A Caitlyn Jenner parece que ela entrou numa máquina, né? Se transformou e apareceu capa de revista. Nem todo o processo é assim, entendeu? Então, assim, não é da noite pro dia que a gente dorme na terça-feira à noite se odiando e na quarta levanta e fala: caramba, que barriga linda, cara. Como que eu odiei essa barriga o tempo todo? Então, é sobre aceitar também o auto-ódio, né? Eu não estou dizendo sobre autoviolências e nem sobre aceitar discursos negativos e falaciosos, muitas vezes, enviesados, tidos desde o início como neutros, como se verdade fossem. É o contrário disso. Então, eu vim aqui dizer que de auto-ódio, eu passei 28 anos da minha vida sentindo muito ódio de mim mesma. Sentindo ódio do meu corpo, sentindo ódio do meu quadril, sentindo ódio do meu peso, sentindo ódio do meu cabelo, sentindo ódio da minha voz, sentindo ódio do contraste que dava viver ao lado de um irmão gêmeo idêntico. Dividimos placenta, foi horrível. E que ele é simplesmente o meu avesso, né? Ele é um homem cisgênero e heterossexual. Eu tentei de tudo, gente. Então, o que saía desse contraste era tudo aquilo que eu não deveria ser. Eu participava de cerimônias coletivas de auto-ódio. Então, no almoço, no churrasco na casa da minha avó, ai, como eu amo minha avó, juntavam as tias, porque obviamente não ficava com os tios, né? E, enfim, e as minhas tias falavam: ai, mas você vai tirar, fica tranquilo, você vai tirar. Isso aí é só com cirurgia, você sabe, né? Você herdou da sua mãe. E eu me lembro de, em algum momento na minha transição, eu olhar e falar: eu preciso resgatar. E tudo aquilo que é auto-ódio, agora talvez eu tenha que usar a meu favor. Só que como eu faço isso? Né? A minha sorte, porque esse rabo grande tem que servir para alguma coisa, é que eu comecei a fazer terapia muito cedo, análise. Então, esse foi um processo que me trouxe nesse resgate de mim mesma, ao ponto da gente não desistir da gente. Mas a gente tem motivos para desistir da gente o tempo inteiro. O tempo inteiro. Então, a frase é de uma... eu faço várias coisas. Uma travesti no Brasil não tem profissão. Então, eu até entendo o equívoco da ativista. Porque eu, inclusive, comecei falando sobre... estudando o ativismo, pensando no ativismo trans, que é um ativismo que tem 40 anos de atuação no Brasil, informe-se. Né, por meio da Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, a ANTRA, que faz um trabalho maravilhoso. Sigam a ANTRA no Instagram, inclusive. E as travestis participaram da redemocratização deste país. Então, elas não estavam só na esquina. O Brasil travesti veio da esquina e se fez na esquina por meio de travestis, que eu não preciso dizer que eram travestis alvas, europeias, de pele claríssima. Eu preciso dizer isso para vocês, queridas brasileiras. Então, eu acho que pensar na nossa trajetória de auto-ódio, de auto-amor, é fazer do nosso buraco a nossa própria sobrevivência. Isso que você disse, eu só tenho essa cara. Eu me lembro de pensar justamente nisso. Mas, espera, eu não quero fazer uma cirurgia de redesignação. Eu tenho medo, tenho pavor de hospital. Tenho pavor de hospital. Eu tenho um problema de saúde, infelizmente, uma doença crônica que me obrigou durante muito tempo a tomar tramal na veia, de dores que eu sinto, e eu desmaiava chegando no hospital. Assim, não era nem pela dor, era por chegar no hospital. Então, assim, não se trata... A minha relação com o meu corpo, eu refiz as pazes comigo sozinha. Eu fiz as pazes comigo e falei, caramba, eu odeio, mas ao mesmo tempo eu só tenho isso. Então, trabalhar com aquilo que a gente tem é também entender que o que eu vou fazer a partir daqui. E é um caminho escarpado, completamente regular, como a nossa queridíssima, nossa Cherie Flair falou.
E que é preciso, esse processo ele precisa ser iniciado em algum momento. Não dá para a gente negar a nossa encarnação, a nossa matéria, a nossa carne durante muito tempo. E a gente vai voltar a negar. Então, assim, tem dias que eu me odeio, tem dias que eu tô com uma autoestima delirante e, sabe, no outro dia seguinte eu tô com uma autoestima subterrânea. Então, acho que tem um pouco a ver sobre a gente relembrar que discursos disseram sobre nós e nos perguntar no íntimo, nuas, diante do espelho. Nudes me ajudaram muito, meu marido sabe. Nudes me ajudaram muito no processo, porque de me olhar, eu tinha pavor de me olhar nua. Eu acho que muitas mulheres aqui devem se identificar com a minha fala, né? Sejam elas cis, trans ou nenhuma das opções anteriores. Enfim, de qualquer forma, se olhar e se forçar... Eu me lembro que quando eu transicionei, eu falei, caramba, eu nunca vi um pornô com travesti. Eu nunca vi um pornô com travesti. E eu falei, como é que eu vou me transformar numa coisa que eu nunca tive desejo? Eu acho que essa é a minha principal colocação, depois dos 6 minutos que vocês me deram. Eu queria saber quando é que vocês se desejam e quando é que vocês se odeiam. De segunda a sexta, quais são as opções de ódio e de amor no mesmo dia, né? Calma, não precisamos nos medicar tanto, ou precisamos. Os meus psiquiatras que sabem. É isso. Muito obrigada por vocês terem permanecido até este horário, né? Acho que a gente está todo mundo aqui emocionada. E é isso. Tem muita coisa ainda para a gente falar, né? É contigo que eu fiz um pulo. Agora é com a Lívia. Boa noite, pessoal. Eu não consigo começar de outra maneira, então queria começar me autodescrevendo. Eu sou uma mulher negra de pele clara, estou com o cabelo cinza claro, inspirado na Tempestade, que é uma das heroínas negras, né, X-Men. Referências aí, hein, amiga? Exatamente, usando um blazer com temas afro, uma calça branca e um all-star também, que tem o desenho da Tempestade. Quando você trouxe a pergunta, Rafaela, e aí eu fiquei muito pensando no talk anterior, porque muita coisa que as meninas trouxeram foi muito de encontro à minha vivência. Então, toda hora que a Natália falava alguma coisa, eu falava, caraca, eu vivi isso também foi em 2019. E o autoamor, para mim, o autocuidado, ele está relacionado ao autoamor, mas o autoamor não se resume ao autocuidado. E aí, eu trazendo da minha vivência enquanto uma mulher negra, se eu resumisse uma coisa na outra, aí eu me odiaria. Porque eu cresci nos anos 90. E nos anos 90, o ideal de beleza não era uma pessoa como eu. Era totalmente o oposto. Então, eu não aprendi a amar a cor da minha pele, nem ao meu cabelo. E isso foi um caminho porque não existia, por exemplo, produtos para mim. E aí eu passo, né, um tempo não gostava do meu cabelo. Assim também, quando eu fiz uma certa idade, eu falei que a minha mãe pode relaxar. E aí eu lembro essas dores do que era ter um relaxamento, a queimadura. Só de eu lembrar o que é aquela queimadura na cabeça de uma guanidina, chega a me tremer a voz, o cheiro, exatamente. Mas chega um momento, e aí depois eu posso falar mais sobre isso, que existe uma virada de chave e eu passo por uma transição. Eu me enxergo como uma pessoa negra. E aí eu acho que algumas pessoas já ouviram falar sobre esse processo de tornar-se negro, que é muito comum de pessoas que não têm a pele retinta. E eu começo pelo meu cabelo, por isso que eu me identifiquei tanto com o talk anterior. E aí eu começo também a ser aquela pessoa que está lá lendo, e eu sou química. E aí isso me levou a quem eu sou hoje, que eu trabalho, né, na L'Oréal, no Grupo L'Oréal, desenvolvendo produtos. Foi justamente por esse autoamor. Foi quando eu começo a me enxergar, eu querer me cuidar também, e aí eu me senti possível. E aí eu me questionar também, cara, mas por que quando eu era criança não tinha produto para mim? Por que não tinha um produto, por exemplo, para minha mãe? E isso me motivou. E aí eu comecei a olhar muito para o desenvolvimento de produto, e isso me ligou à empresa que tinha valores muito parecidos com os meus. Eu fui para a bancada, e aí todos os dias, quem trabalha comigo sabe, porque eu sempre conto essa história, mas todo dia que eu vou pensando no que eu vou fazer para dar orgulho para minha mãe. E isso foi o que tem me motivado. Eu trabalhei 5 anos com fotoproteção, e a gente desenvolveu um protetor super legal, que foi o Ultra Cover. Eu trabalhei no processo de nomenclatura, uma nomenclatura que era cada vez mais inclusiva, que não força ali a subjetividade das pessoas. E aí eu levei esse protetor para minha mãe. E tinha a cor que era exatamente a cor dela. Minha mãe é uma mulher negra retinta. E ela gostou tanto que, ano passado, quando eu casei, ela falou, eu não quero fazer maquiagem. Eu quero usar esse produto que você me deu.
E aí eu falei, mãe, eu fico muito feliz, mas assim, eu acho que você precisa fazer a maquiagem para o casamento. Ela, não, mas eu não quero, porque esse aqui, sabe, funcionou para mim. Então, esse para mim, esse caminho do alto amor, ele passa, e aí eu sei que uma coisa não se resume à outra, mas passa também por essa necessidade da indústria, porque estava também na pergunta, da gente ter essa responsabilidade também de a gente oferecer, mostrar para as pessoas que elas são possíveis. Porque é isso, no meu dia a dia eu não consigo dissociar uma coisa da outra, e o meu processo me levou a ser cientista, me levou a trabalhar onde eu estou hoje, me levou a cofundar a AfroSoul, que é a rede de afinidade racial, me levou a trabalhar com skincare, me levou a trabalhar na África do Sul, pela L'Oréal também. Foi muito incrível essa experiência de cada vez me amar mais e mais e mais. Então, eu saí desse lugar de não me conhecer, de não me permitir, de não gostar do meu cabelo, de não querer ser uma pessoa negra, porque a palavra negra tinha um contexto muito forte, então todo mundo tentava atenuar, assim, não é negra, é assim, a moreninha, né? Assim, passou um pouco, mas negra era muito pesado. E aí eu passo a me apropriar sobre isso durante a graduação, mas acho que o grande momento mesmo que eu me encontro como essa mulher negra foi justamente no trabalho. Foi podendo pensar em como que eu construo a beleza, e é um pouco do nosso moto também, criar a beleza que move o mundo, cada vez mais diversa, mais sustentável, inclusiva, tecnológica, e como isso se alinha comigo. Porque aí, todo dia que eu vou, eu tenho um motivo. Porque é pela minha mãe, mas também pode ser pela mãe dela, pode ser pela mãe de cada um de vocês, pode ser pelas pessoas que estão esperando um produto que represente elas. Então, esse caminho do alto amor, ele me ajudou muito. Ele passa pelo autocuidado, mas ele assim, acho que me trouxe aqui. Eu estou aqui hoje porque um dia eu resolvi que eu ia me amar, eu ia amar o meu cabelo. E aí todas as minhas escolhas foram guiadas por isso. Nossa, Lívia. Ela merece, ela merece. Eu me identifiquei muito com a sua história, assim. Eu acho que o talk anterior realmente mexeu com várias coisas, né? Foi muito emocionante ouvir. E o meu caminho do alto amor, particularmente, ele passa muito pelo cabelo, né? E eu acho que quando eu passei pela minha transição é muito recente, tem menos de 2 anos. E eu tenho 28 anos, então a maior parte da minha vida eu achei que eu me amava muito, até tomar aquele choque de, meu Deus, eu acho que, no fundo, tem muita coisa para trabalhar ainda. Então, eu queria saber de vocês, assim, você me contou, né, qual foi a sua virada de chave. A minha virada de chave também foi com o cabelo, já adulta, já consciente, já lendo muitas pautas, dentro de muitos debates. E aí eu percebi, caramba, tem mais coisa aí. Então, eu queria saber para vocês, qual foi a virada de vocês, que vocês perceberam que o caminho em direção ao auto-amor não era tão simples assim, que vocês se viram mulheres já bem resolvidas, caminhando ali bem, e você falou, opa, acho que tem uma coisa. Bom, acho que eu quero começar falando sobre um pouco da minha história. Eu sou uma mulher negra, de pele clara, de origem afro-indígena, como eu disse, mas oriunda de uma família mista. Sempre digo isso, metade branca, metade preta. Então, eu fui criada para ser uma mulher branca. Feche as pernas, alise o cabelo, não fale assim, não use essa roupa, só use preto para disfarçar esse seu corpo, enfim. Então, eu fui criada para estar em ambientes completamente formatada. E eu não me percebia uma mulher preta e tentava esconder o tempo inteiro que era uma mulher gorda. E isso aconteceu na minha família, dentro da minha casa, e nas instituições que eu trabalhei. Uma dessas instituições, eu tive até aulas de etiqueta para ser mais invisível, mais inteligente e menos presente de corpo naquele espaço e naquele lugar, em que muitas vezes eu era a única mulher preta que estava ali naquele ambiente. Eu sou formada em biomedicina, trabalhei na área da saúde, grandes hospitais aqui em São Paulo, e eu, como mulher preta e gorda, sempre fui muito apagada. Até que eu me casei, tive o meu filho e me separei do pai dele quando ele tinha 3 anos. E, nesse momento em que eu era essa mulher engessada, eu não usava biquíni, eu não usava camisetas, eu não usava outras roupas que não fossem escuras, pretas, né, cinza, azul marinho, enfim. Eu me escondia muito com relação ao corpo, não tinha uma consciência de qual era o fio do meu cabelo real,
qual era a textura do meu cabelo. Um clássico, Não, né? um clássico. Qual era a minha cor, eu não me entendia como uma mulher preta, não era racializada e não entendia de diversidade corporal e nem das ditas e chamadas minorias. Realmente, eu cresci achando que eu era uma mulher branca, porque essa frase é muito comum, você não é tão preta assim, você é moreninha, cravo e canela, ai, que linda, que maravilhosa. Isso é comum, isso é muito comum. O apagamento vem dentro da nossa família, isso acontece. E aí eu me separei do pai do meu filho e quem levava ele no mar era ele, porque eu não ia à praia. E quando eu ia de bermuda, jeans e camiseta. E aí, uma vez separada, meu filho queria ir à praia e disse, mãe, eu quero ir à água. E eu me apavorei. Como? Quem levava ele na água não está mais aqui. Desespero. O que eu vou fazer? E eu estava de calça jeans, né, bermuda jeans e camiseta, e levei ele no mar desse jeito. A humilhação foi gigantesca. Eu saí de lá humilhada, molhada, gelada, dura, não à vontade naquele lugar. As pessoas me olhavam e me olhavam mesmo, porque não é comum você ver alguém na praia com essa roupa. E eu saí muito humilhada, chorei demais naquele dia. É difícil ainda falar um pouco, mas eu prometi naquele dia que nunca mais eu ia passar por isso. Que, naquele momento, eu poderia não estar gostando do que eu estivesse vendo, mas que eu não ia deixar que isso me paralisasse, eu deixasse de viver com o meu próprio filho as coisas que eu queria construir com ele, as imagens que eu queria que ele tivesse de mim, as lembranças, o que a gente queria construir, o que eu queria construir com ele, a minha relação de mãe e filha. Eu prometi naquele dia que eu poderia não estar feliz todos os dias com o que eu estivesse vendo no espelho, mas enquanto eu não pudesse resolver aquilo daquela forma, eu nunca mais ia me paralisar. Eu nunca mais ia deixar alguém dizer para mim, faça isso, vá com essa roupa, ou seja invisível, ou não esteja nesse espaço, porque ele não pertence a você. E foi nesse dia que eu transicionei a minha carreira. Eu larguei o mundo corporativo e decidi me descobrir enquanto mulher preta e gorda nas lentes da internet, junto com outras mulheres, que, junto comigo, me ensinaram, porque não foi uma via de mão dupla. Me ensinaram a usar maiô, depois um biquíni, depois uma regata, hoje uns shortinhos. E eu ainda continuo me descobrindo. Continuo descobrindo meu peito, a minha gordurinha que saiu na revista esses dias. Continuo descobrindo a minha celulite, meu corpo. Passa muito pela questão estética. Passa pela questão da minha cor, de me identificar. Passa pela cor de eu entender agora, com 49 anos, qual é o fio do meu cabelo. Qual é a textura do meu cabelo. Só hoje. Mas foi esse o momento em que eu decidi que nunca mais eu ia deixar ninguém me paralisar, entende? Então, hoje, quando eu digo que eu falo de beleza real, eu vou defender o seu direito, o meu direito, o seu direito, o nosso direito, de você ser quem você quiser, no estado que você quiser, hoje. Sendo que isso nunca mais paralise você ou você deixe de fazer alguma coisa na sua vida, entende? Querendo ou não ser magra, não ser magra, fazendo a escolha que você quiser. Eu decidi que eu quero ajudar outras mulheres a terem escolhas e referências que eu não tive. E coração, hein? Difícil seguir depois dessa. Ouvindo a Dani, eu me identifico com muitas coisas. Acho muito triste que esse caminho de amor esteja posto para nós mulheres muito tarde, né? Eu sempre falo isso, que o que me salvou foi ter sido uma criança fora do padrão, né? Eu sou uma criança que, desde os 6 anos, minha mãe me colocou na nutricionista porque eu precisava emagrecer. Quando ela percebeu que eu ia menstruar, eu menstruei com 9 anos, ela me levou numa endocrinologista para atrasar a minha menstruação. Então, eu fui uma criança muito medicalizada, né? Eu fiz uma cirurgia de seios com 15 anos porque meu peito era grande demais. Enfim, eu fui fazendo várias intervenções médicas numa ideia de adequação desse corpo. E, para mim, isso nunca foi um problema. Para mim, era assim, não me importa se eu tenho peito, se eu não tenho. Eu entendi que essa pauta não era uma pauta para mim, porque eu ia perder. Eu ia perder. Eu não era criança que recebia cartinha na escola. Eu era criança que sempre chegava nas festas de família. Nossa, tá engordando, onde você vai parar? Ou, nossa, você emagreceu, porque eu fazia dieta desde os 6 anos. Então, eu entendi que tinham outras coisas disponíveis para mim, que era, ó, você vai ser inteligente. E aí, em sendo inteligente, eu
eu fui entendendo que era um lugar que era bom para mim, porque eu sou capricorniana, então também sou ambiciosa. E aí me agarrei nisso. E segui, né? Me tornei professora universitária com 24 anos, terminei meu doutorado antes dos 30 e segui uma vida disso. Até que eu cheguei com... Eu tenho hoje 35, vou fazer 36 daqui a 2 meses. Eu cheguei ano passado, que eu também tive um trânsito astrológico, Plutão passou pelo meu signo, vai embora dia 18, graças a Deus, que ainda tá puxado para mim. Mas com essa vinda de Plutão, eu entendi, porque o que eu falei, né, assim, o que me trouxe até aqui foi, eu faço com o que tem. Eu tenho esse corpo, eu tenho essa cara, eu tenho... E eu vou com isso, porque o que eu tenho é a minha voz. E isso, para mim, bastava. Isso bastava. Eu nunca busquei a aprovação de ninguém, porque eu entendi que o outro já ia me rejeitar. Então, vamos juntos. Tá tudo bem. Quando eu cheguei nesse retorno de Plutão, que eu cheguei e falei assim, e o que eu quero? Eu sei que eu faço coisas, eu resolvo, eu desempenho, mas o que eu quero? Eu me percebi com 34 anos uma mulher morta. Assim, eu não quero nada, eu não desejo nada. Sabe o desejo da pessoa assim, eu quero ir para Paris, final do ano, o que eu gosto? Essa coisa, qual a sua comida preferida? Ah, que tiver, bora, outras coisas, o mais importante. E quando eu me vi diante disso, eu pude ver a minha mãe, que também foi essa mulher. Por que ela se empenhou tanto em fazer do meu corpo uma adequação? Porque ela viveu isso também. E aí, quando eu me liguei com 34 anos, que a minha vida era um vazio, porque ninguém me ensinou sobre amor, porque é isso, a minha mãe também ela não sabia o que era amar. Ela achava que ela fazia tudo aquilo, uma cirurgia plástica na menina de 13 anos, por amor. E ela fazia mesmo por amor, mas era como ela se tratava. E aí foi um exercício da gente se reencontrar. E aí, quando eu me reencontrei com a minha mãe, na dimensão de gente dela, eu olhei para minha mãe, eu não vi minha mãe, eu vi uma mulher. E eu falei, que merda, hein, colega? Estamos realmente... E aí foi um exercício de assim, o que minha mãe queria? Que ela não pôde porque ela foi mãe, porque ela tinha que trabalhar. O que ela queria? E aí foi um trabalho nosso, assim, de resgatar o nosso desejo. E aí, desde que eu descobri isso, assim, eu me tornei outra pessoa, assim, que é isso. Eu amo a minha capacidade de desejar, construir e criar. E isso me trouxe a noção de um corpo, que segue sendo assim, não me importa se eu estou gorda, se eu estou magra, se eu estou feia, se eu estou bonita. É o quanto esse corpo consegue realizar. Então, acho que é muito triste que eu tenha aprendido isso por ter vivido coisas Mas que bom que eu caí nesse lugar, né? Que eu não me tornei uma pessoa, sei lá, autodestrutiva de outras formas. Mas acho que a sorte é que eu sou capricorniana. Então, assim, o meu signo é o melhor. Tá na conta dos astros. Eu concordo que a sua sorte é Capricórnio, eu concordo. Eu acabei indo para outro lugar, mas queria dizer que a frase que você citou inicialmente vem de uma peça chamada Ofélia, a Travesti Gorda, em que eu interpretei, eu não sou atriz, eu sou atroz. Eu nunca estudei para isso, mas uma amiga minha desenhou essa personagem para mim. Eu falei, bom, eu vou ter que interpretar, né? E aí a frase que ela termina a peça é: ninguém cuida do que odeia. Que é basicamente, ela passa a peça toda tentando nesse cinismo de se adequar ao ideal daquilo que ela tinha que ser, mas que ela sabe que ela não é. Né? E dentro dessa hipocrisia, dessa auto-hipocrisia que desemboca num ato ódio e que a gente compartilha disso socialmente, é muito doido. Quer dizer, todas as experiências aqui, todo mundo falou em coletividade. E isso me lembra a sociologia, né? Eu tinha pensado aqui, eu sou mestra em filosofia pela USP, eu venho de uma família de classe média baixa, cuja educação era o meu único lugar de ascensão. Infelizmente eu estava errada, pois sou brasileira. A educação vai de mal a pior. Mas eu estudei com um francês, sociólogo francês, chamado Serge Pogan, e ele desenvolveu uma teoria que fala sobre os laços e os vínculos sociais que a gente estabelece
Uma Vez em Sociedade. Ele falou de 4 laços, né? Ele descreveu 4 laços. O laço da nacionalidade, citoyenneté, o laço da profissão, né, de filiação orgânica, e o laço de pertença, que vai falar sobre aquele lugar do amigo, né, e também o familiar, por último, o familiar. Então, veja, quando a gente nasce, que a gente é submetida em várias instituições, a família é uma, né? O trabalho é outro, os amigos é outro, a religião é outro, né? Quer dizer, quais são esses laços e esses vínculos que vão validar a nossa existência? Sem a coletividade não há auto-amor. E é pela coletividade que o auto-ódio é instituído. É na experiência individual, mas é fundamentada pela coletividade. E é só por meio da coletividade que a gente destrói o auto-ódio, ainda que entenda que ele continuará existindo, coabitando o nosso dia a dia. Tem um lado da minha casa que eu deixo para o auto-ódio. E é importante que a gente faça isso. Faça também do auto-ódio um ritual. Eu gostaria de perguntar para vocês, como é possível se auto-amar, coletiva ou individualmente, num país como este, que por 16 anos consecutivos, e em 2004 foi o 16º, ocupa o topo dos assassinatos de pessoas trans no globo terrestre. Na atualização de 2024, a ONG Transgender Europe confirma o que já vinha sendo denunciado no Brasil. O Brasil segue na liderança dos assassinatos nos últimos 16 anos. Esta é uma pesquisa séria, não é fake news. Isto é desenvolvido a partir das notícias que saem nos jornais e que aparecem no Google. Há uma equipe de travestis estudiosas que fazem isso de maneira autônoma. Então, por favor, não vai confundir o que eu estou trazendo aqui, porque eu, enquanto uma educadora de beleza, jamais traria feiura para a cabeça de vocês, a não ser que vocês queiram. Eu sei bem ser horrorosa. Aprendi. Falta de... Olha, aí a gente fica perguntando assim, o que isso, materialmente falando, pensando em laços e vínculos e instituições familiares, o que isso vai trazer? Quais são os impeditivos para um auto-amor? Uma vez sendo trans, travesti no Brasil. Olha, vai faltar ações específicas de compromisso, né, que contribuem para esse assassinato. Qual que é o impacto disso? As pessoas trans, especialmente jovens, estão menos otimistas sobre o futuro. Isso é só conversar com uma travesti de 18 anos, de 17 anos. Vocês vão saber que isso é real. As pessoas trans acessam menos cuidados em saúde, sofrem agravos em sua saúde física, mental, sexual e reprodutiva. Eu não tenho intenção de ter um útero, eu não tenho intenção de ter uma vagina e eu quero ter o meu direito reprodutivo garantido. Eu não quero passar por um processo estandartizado de auto-hormonização ou de hormonização pelo Estado, em que eu vou deixar abrir mão da minha descendência. Eu quero viver o horrível até o fim. E eu quero dizer que a coreografia da cisgeneridade, ela é profundamente linda, né? Todo mundo que já assistiu Disney, que gostava de Disney, sabe do que eu estou falando. Então, que a gente possa viver também aqui as mentiras que a gente escolheu. Eu queria fazer uma pergunta, na verdade. Eu sei que a mim não cabe este papel. Você pode mas tudo. Eu dei para estudar filosofia. Eu sei fazer pergunta. Bom, seguindo, as pessoas trans sofrem ataques transfóbicos nas escolas e universidades. Elas seguem enfrentando desafios no mercado de trabalho e na geração de renda. Sabe quantas travestis amigas minhas, 4 anos atrás, viviam uma situação financeira tranquila, ou entre aspas, e que agora não tem onde morar? Quantas amigas estão morando na rua? Pessoas trans não se sentem seguras para buscar ajuda, enfrentam uma rejeição social, sobretudo de travestis e mulheres trans negras, cujo racismo na intersecção com a identidade de gênero não cisgênera vai agravar a situação social. Quer dizer, as notícias não são animadoras. O bom é que sempre existirá o Rivotril.
De qualquer forma, a gente precisa buscar ajuda. Como é que a gente estabelece, como é que a gente pode conseguir manter o caminho de um auto-amor possível, né? Eu fico pensando, caramba, antes da minha transição, o meu quadril era a minha denúncia de uma masculinidade que eu não dei conta. Né, do meu fracasso diante da masculinidade, da designação de gênero, né, do meu fracasso de homem. E depois, quando eu me pari, Magô, porque eu já estava grávida de mim mesma, foi um parto muito difícil, eu olhei para o meu quadril de uma outra forma. Eu falei, caramba, agora eu tenho um rabo grande. Só que é muito engraçado, porque quando foi a virada? A virada foi quando eu sofri o meu primeiro assédio. O meu primeiro assédio em um transporte público que eu confundi com afeto. E é isso. Essa foi a minha virada de chave. Magô, você falou muito, né, sobre o auto-ódio. E realmente são duas jornadas que caminham juntas, né? O auto-amor e o auto-ódio, eles estão sempre ali em paralelo. E aí você falou também sobre como o seu entorno, né, quando você era uma criança, um adolescente, ele influenciava nessa sua sensação de inadequação. Não sinto assim, você não é assim, seu cabelo não está bom desse jeito, essa roupa não funciona. E eu acho que mesmo hoje, assim, hoje a gente tem uma exposição completa, a internet ajuda nisso, os tempos que a gente vive ajudam nisso, a gente está vivendo uma comparação eterna com quem está ao lado, com quem, enfim. E muitas vezes é comum a gente sentir que não está fazendo o suficiente, que nada está bom. E às vezes realmente não está. Às vezes a gente realmente não está fazendo o suficiente. E a gente precisa também se responsabilizar pelos nossos erros. Então, como é que fica essa autorresponsabilidade sem autodepreciação? Como que a gente se olha, como a gente faz o caminho de volta? Olha para o buraco e fala assim, não, peraí, vou dar uma voltadinha. E também eu queria entender como que o entorno de vocês, ele ajuda nisso, né? Eu sou de Salvador e eu moro em São Paulo já tenho uns 5 anos. E no começo dessa mudança, o entorno, ele foi terrível para a minha vida, para a minha autopercepção. E eu passei por muitas questões que envolviam esse social e que o social piorava. E, inclusive, às vezes, o social está dentro de casa. É a sua mãe, é o seu pai, é a sua família que te deprecia. Então, eu queria saber de vocês como que vocês fazem esse caminho de volta no momento em que a insegurança bate e também como que vocês enxergam a importância do entorno disso. Acho que eu vou falar do entorno, vou deixar você falar do caminho de volta. Porque eu já ouvi você falar sobre isso e eu adoro te ouvir. Eu quero falar do entorno e isso é muito importante. Eu tive que romper muitos laços reais, de amigos e familiares. E também com a sociedade, com o trabalho. Como eu falei para vocês, eu transicionei. Eu fui trabalhar para mim, para ter a minha independência, para não ouvir mais. Se vista assim, fale assim, não seja assim, né? Então, a gente tem que romper muito. E aí, com isso, rompendo com o meu entorno, eu comecei a entender que a internet era, assim, um lugar que poderia me dar uma voz, que me ajudou, me ajuda a mover uma comunidade ali, uma pequena comunidade, enfim, mas que eu ainda vivo numa bolha. Ainda hoje eu vivo numa bolha. Ontem mesmo eu vi uma reportagem que falava, tinha um cunho sensacionalista de um veículo dizendo: a dieta que deixa a Ana Maria Braga com essa forma maravilhosa aos 75 anos. A dieta da sopa. Eu me senti nos anos 2000, Nossa. Vendo aquela revista que falava assim, emagreça 3 quilos em 2 dias. Eu falei, gente, a gente voltou mesmo para esse lugar? Eu vivo numa bolha, porque eu estou há 9 anos falando disso aqui e ninguém ainda percebeu e ainda está veiculando esse tipo de reportagem. Pelo amor de Deus, só eu falo há 9 anos. Muitas vieram antes de mim, outras vieram depois, e a gente ainda lê isso? Eu vivo numa bolha. A gente vive numa bolha. E por que a gente vive numa bolha? Porque a gente não tem educação nas escolas que fale sobre diversidade real, e todas elas. E quando eu falo diversidade, a gente precisa nomeá-las, tá? Quando a gente fala de diversidade, vem a racial, bem na frente, né? Ótimo, que maravilha, que legal. Isso é muito necessário, e eu digo como uma mulher preta. Mas a gente precisa nomear a diversidade racial, a diversidade corporal, a de gênero, a de orientação sexual, e por aí vai. Eu falo também a diversidade econômica, que hoje também, inclusive, é
algo que a gente vem identificando, a questão de classe, né? Que a gente não fala mais classe, a gente fala diversidade econômica, enfim. Então, falta essa orientação na escola. Ali, quando a gente está na primeira infância, na educação, tal. Porque se isso chega ali na escola, chega na minha casa. E eu não vou sucumbir a um modelo esperado se isso não é discutido, entende? Então, falta na escola, falta na saúde pública. A gente está falando aqui de atenção básica. Eu vou falar, puxa a minha sardinha como biomédica. Na atenção básica, hoje, nas UBSs, a gente vê várias abordagens com relação ao diabetes, ao cigarro, à pressão alta, enfim, né, que é a hipertensão, enfim. E, com isso, existem equipes multidisciplinares de saúde da família que trazem também informação para essas famílias. A gente fala de diversidade ali naquele lugar, a gente respeita a diversidade naquele lugar. Eu respeito, né, enquanto profissional, totalmente diferente daquele espaço, a condição daquela pessoa de se alimentar bem, de poder cuidar da sua hipertensão, de poder cuidar do seu diabetes. Estou falando disso ali, eu estou ensinando isso ali. Você se cuidar, você se olhar, você pensar na sua saúde mental. Porque não é só na beleza no seu corpo, é na sua saúde mental, na sua saúde física, né? Enfim, em toda essa questão. Não existe. A gente está falando de política e também não existe isso nas políticas públicas. A gente não tem lá entre os nossos defensores pessoas que realmente venham e tragam legislação com relação à defesa e à estabilização de corpos diversos dentro da sociedade. A gente precisa cavar. Eu precisei entrar na sociedade dando um soco na porta. Eu precisei ir para a internet, falar as verdades que eu encontrava, que eu imaginava que eram elas, identificar outras pessoas como eu, me juntar a elas para ganhar força, ter o meu discurso validado para eu poder chegar aqui hoje e falar de diversidade. Eu bati na porta com o pé. A diversidade não é uma pauta hoje, então a gente não tem isso na sociedade. A gente vive numa bolha. Então, eu acho que o entorno ele ainda não serve. A gente não conversa com as novas gerações. Basta você colocar um post no TikTok com relação a corpo para você ver os comentários que vêm ali naquele lugar. Especificamente naquele lugar. Essa geração não está ouvindo o que a gente está falando. Eu falo há 9 anos disso e eles não estão ouvindo o que a gente está falando. Então, eu acho que a gente precisa falar de educação nesse lugar. Eu ser só uma ativista com relação a isso já não resolve mais. O que nós, aqui nessa sala, podemos fazer para nos comprometer dentro das nossas bolhas com a questão da inclusão real. O que eu posso fazer no que me cabe hoje, no meu entorno, para mudar o entorno de outro alguém. Eu acho que é isso que a gente precisa pensar na educação. Essa coisa do caminho de volta, né? Essa pauta eu gosto, acho que é muito a minha pauta mesmo, que eu sou psicanalista. Não sei se eu falei disso, que eu sou psicanalista. Não das tem, boas. Não, ó, obrigada. Não existe um caminho de volta, porque não é possível voltar para um lugar de onde a gente nunca existiu. Porque esse lugar que a gente é apresentado, esse lugar de você é isso, você é igual a sua mãe, você tem que ser mais magra, você tem que falar mais baixo. Esse lugar, ninguém olhou para a gente não foi inaugurada nesse lugar. Então, é um exercício mesmo, assim, se descobrir, acontece primeiro, né, assim, eu lembro que quando eu vi a minha imagem de uma outra forma, foi quando eu vi uma publicidade da Letícia Muniz, de biquíni. E eu falei assim, nossa, ela tem um corpo igual ao meu, e ela é bonita. E aí ali eu vi assim, eu também posso reivindicar ser bonita. E aí, pronto, eu acho a Letícia linda, maravilhosa, mas eu não me comparo com ela. Né? Porque senão fica assim, então eu tenho que ter a barriga igual a dela, eu tenho que ter o peito igual dela, o cabelo igual dela. Não, ela é linda, ela existe. Existe beleza ali. Então, como que eu volto para um lugar que não teve posto para mim? Ninguém nunca falou para mim, como você é linda, você é bonita, você é isso. Descobrir esse lugar passa por a gente trocar as lentes pelas quais a gente enxerga o mundo, mas passa por a gente olhar a nós mesmas de um lugar muito mais profundo, que é para além da imagem, e que é a gente olhar as nossas cicatrizes. A gente é aquilo que a gente se tornou. Sabe, tudo aquilo que você queria ser quando você era criança, tudo aquilo que poderia ser, esquece, isso é mentira. Você é aquilo que você se tornou a partir das suas cicatrizes. E isso não significa que isso te fez mais forte. Isso te fez ferida. E há potência nessa ferida. A potência porque a ferida tem memória, porque o corpo tem memória. E aí a gente entende quais são os mapas que a gente vai criando para se tornar sujeito.
Esse sujeito que diz, isso não, porque eu já vi esse filme, eu não quero. Esse sujeito que diz, isso é novo para mim, deixa eu experimentar. Viver isso, esse lugar de sujeito, essa assunção do sujeito a partir da ferida, é muito importante e eu acho que isso é novo para nós. Acho que também a gente vive um tempo tão coach, que é assim, vamos, tudo vai ser feliz, é positividade. Não, gente, é isso, essa é a realidade. E olhar para isso com carinho, né? Então, acho que esse caminho de volta, ele é, na verdade, um parto, que todo mundo precisa fazer de si. E é doloroso, é solitário, mas é muito bonito. É muito bonito. Então, desejo que todo mundo encontre esse caminho. Quem não encontrar e quiser passar comigo, não tem como, mas que eu não atendo mais. Então, achem outra. Amiga, eu só queria fazer um complemento, eu acho. Que eu acho que também, eu falo muito sobre isso. Eu recebo muitos depoimentos nas minhas redes e elas falam, quando? Quando que você percebeu, né? Quando? O tempo é muito importante para quem está em lugares de invisibilidade, né? Não tem esse quando, gente. É muito de dentro para fora. Quando eu decidi que eu não ia mais na praia de calça de jeans e que no dia seguinte eu coloquei o biquíni, o maiô, na verdade, que não foi o biquíni direto, foi um maiô conservador, bem conservador, mas era um maiô, e eu fui até a praia, que eu cheguei lá, quando eu tirei a canga, eu esperava um coro das pessoas da praia dizendo assim, gorda, 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 gorda. Eu esperei isso. E quando eu tirei a canga, eu fechei os olhos, porque eu tinha certeza que eu ia ouvir isso. Muito. Eu era uma mulher, mãe, com um filho de 3 anos no colo. E eu achei que eu ia ouvir isso. E ninguém falou nada. Ninguém nem me olhou. Pelo contrário, me olharam quando eu estava de jeans, porque não era o espaço adequado. Certo? Ninguém me olhou. Ninguém falou nada. Olha que absurdo. Estava em mim. O clique é com a gente. Não tem o tempo certo, mas está na gente. Não dá para você também ficar com essa positividade. Quando eu vou ter esse clique? Você vai ter quando você sentir, cara. Você vai ter quando for a hora, você vai ter quando alguém precisar de você e você tiver que abrir mão do conforto, que você está doído, para você sair e chegar lá, sabe? Eu acho que tem essa questão do tempo também, que é muito importante para a gente poder frisar, que tem que sair de você, mas que tem que ser natural, porque a gente não pode forçar esse lugar, sabe? Ô, Dani, a pedagogia do ódio, né? Quer dizer, eu fiquei pensando nisso. Eu separei um trecho de uma escritora estadunidense. Ela se auto-intitula mestiça e ela se chama Gloria Anzaldúa, e eu faço votos que vocês busquem, porque ela tem escritos, ela escreve de uma maneira muito bonita. Ela diz mais ou menos assim: joguem fora a abstração e o aprendizado acadêmico. Joguem fora as regras, o mapa, o compasso. Sintam o seu caminho sem anteparos. Para alcançar mais pessoas, deve-se evocar as realidades pessoais e sociais. Não através da retórica, mas com sangue, pus e suor. Ela também diz: por que sou levada a escrever? Na escrita, ela encontrou a maneira do caminho do alto amor que a gente estava conversando. Por que sou levada a escrever? Porque a escrita me salva da complacência que me amedronta. Eram as vozes na sua cabeça e nas nossas, né? Porque não tenho escolha, porque devo manter vivo o espírito de minha revolta e a mim mesma também. Porque o mundo que crio na escrita compensa o que o mundo real não me dá. No escrever, coloco ordem no mundo. Coloco nele uma alça para poder segurá-lo. Escrevo porque a vida não aplaca os meus apetites e minha fome. Escrevo para registrar o que os outros apagam quando falo, para reescrever as histórias mal escritas sobre mim, sobre vocês. Para me tornar mais íntima comigo mesmo e consigo, para me descobrir, preservar-me, construir-me, alcançar a autonomia. Para desfazer os mitos de que sou uma profetisa louca ou uma pobre alma sofredora. Para me convencer de que tenho valor e que o que eu tenho para dizer não é um monte de merda. Para mostrar que eu posso e que eu escreverei, sem me importar com as advertências contrárias. Escreverei sobre o não dito, sem me importar com o suspiro de ultraje do censor e da audiência.
Finalmente escrevo porque tenho medo de escrever, mas tenho um medo ainda maior de não escrever. Então, aqui, né, esse livro é da Glória, Falando em Línguas, uma carta para as mulheres escritoras do terceiro mundo. Então, eu trouxe a Glória porque eu gostaria de convocar a gente a descobrir aquilo na gente que a gente ama fazer. A mim, por exemplo, eu dei para gostar de beleza. Quer dizer, eu estava conversando com a Angélica, uma amiga minha, vocês devem conhecer ela, que ela é bem famosa no Instagram, a Angélica Silva, e a gente se encontrou em um momento assim, não tinha nada a ver com o trabalho, e quando a gente viu, a gente estava falando de blush. Falei, amiga, pelo amor de Deus, ninguém aguenta mais. Mas a gente estava falando de blush de uma forma com gosto, sabe? Assim, veja, a gente estava trocando figurinhas. Nesse sentido, eu fico pensando que a transição, a gente falou aqui de transição capilar, de transição profissional, de transição corporal, quer dizer, e a transição de gênero, ela me salvou. Eu consegui me salvar também coletivamente quando eu passei a me olhar de uma forma um pouco mais real, quando eu assumi que talvez segunda, quarta e sexta eu vou me amar, mas na terça e quinta eu preciso estar embaixo da cama. Quer dizer, a gente também ir cavando o nosso pertencimento. E para finalizar, eu gostaria de contar uma história para vocês de algo que modificou a minha vida por completo. Eu tenho um projeto que eu faço já há alguns anos de uma oficina de automaquiagem para mulheres que tiveram o seu gênero pisoteado. E eu fiz algumas edições já dessa oficina de automaquiagem. Recebi muito não de muita marca de beleza, eu olhando, né? Não foram vocês, não. Eu estou pedindo, inclusive, ajuda para as próximas edições. Mas muitas marcas de beleza não pude contar com ajuda, porque eu resolvi olhar, a partir de um contato que eu tinha com uma ONG aqui no Brasil, para as mulheres sobreviventes do cárcere. E a experiência de ser encarcerada no Brasil, ela é profundamente complexa. Sobre auto-amor, sobre auto-ódio. Quer dizer, uma mulher trans, quando é encarcerada, ela tem o seu gênero pisoteado. Né? Então, cortam-lhe o cabelo é um indicador de gênero, né? A não ser para os míopes. Tiram-lhe as roupas, tiram-lhe as unhas, tiram as nécessaires, quer dizer, elas perdem as tecnologias de gênero. E eu me lembro que em uma das edições, na primeira edição, a gente estava conversando juntas e eu separei 5 aulas, né? 5 encontros, e a primeira era sobre pele possível. E que é uma hashtag que eu criei para falar de olhar para a sua pele e de entender que a sua cicatriz te faz uma mulher que tem passado, entendeu? E é muito bom ter passado. Que delícia ter passado. Quem não tem memória não existe, né? Geração Z, deixa para lá. E aí, enfim, a gente estava lá e eu estava muito envergonhada porque eu não tinha conseguido o material para aquela aula. E eu cheguei e elas estavam falando pela terceira vez sobre como elas faziam para se embelezar no cárcere. E aí, eu que não nasci ontem, né? Eu falei assim, bom, gente, eu tive alguns imprevistos na aula de hoje, mas eu estou olhando vocês falando, eu quero que vocês assumam o lugar de educadoras, porque hoje quem vai aprender com vocês sou eu. Troquei de lugar com elas, e elas foram me ensinar como elas se embelezavam. A lista de materiais é um bandeco de alumínio, um presto-barba do mais vagabundo, com cabo de plástico, um isqueiro, palito, né? Palito, algodão, mas o dedo também serve muito, e papel crepom. Eu queria saber como que vocês imaginam que, a partir dessa lista de material, se faz uma beleza. E aí, nesse sentido, queimando o cabo do presto-barba numa penitenciária em São Paulo, para pegar o bandeco de alumínio e colocar em cima, de modo que a fumaça que extrai daquele plástico deposite, né, fique grudada no bandeco de alumínio. Você esfria a fumaça que está depositada preta ali, e com aquele pigmento de fumaça, você consegue trabalhar a sombra no rosto. Aquilo pode ser transformado em uma sombra de olho, aquilo pode ser transformado também, não pode ser, é transformado, inclusive até hoje, em um delineador.
Com o papel crepom, você deixa ele embebido na água até que ele solte a tintura. Você não tem noção o tinte que isso dá. Uma naturalidade que somente os produtos da Negra Rosa conseguiriam superar. Quer dizer, a partir desse dia, eu falei, eu quero, todo momento que eu puder, e toda aula de beleza que eu puder começar, eu vou começar com essa lista de materiais. E eu quero que as pessoas que estão ali, as minhas educandas, elas façam alguma coisa a partir disso. Porque isso me desmontou e me remontou de uma forma tão profunda que eu nunca mais olhei para um blush, por mais vagabundo que ele fosse, ou por mais luxuoso que ele fosse, independente do lugar que ele está, nunca mais olhei para isso do mesmo jeito. Eu queria agradecer, só agradecer. Muito obrigada. Lívia, queria fazer uma pergunta para você, em específico. A gente estava falando, né, sobre esse entorno e tudo mais, e eu queria saber, enquanto você, né, que está numa posição, você é cientista, trabalha dentro de uma empresa gigantesca de beleza, e, ao mesmo tempo, tem a sua vivência pessoal enquanto mulher negra de pele clara, que a gente sabe que no nosso país é uma vivência cheia de nuances, cheia de dificuldades, de muita confusão, de vários labirintos. Como que é para você organizar uma coisa com a outra, ter essa sua vivência pessoal e aí você ter um trabalho que faz você esbarrar nas suas próprias questões também, né? Como que é isso para você? Eu acho que já foi mais difícil. E aí eu estava ouvindo muito Manuela trazendo, Dani trazendo alguns pontos. A Manuela trouxe o ponto, né, da inspiração e Dani trouxe o ponto da diversidade. E aí, quando você fala dessa questão também do entorno, eu me lembro muito que o lugar desse que me puxava nesse espiral para baixo era a escola. Porque é na escola que normalmente a gente sofre as maiores violências. E aí, essa semana eu estava na terapia, inclusive, lembrando que quando eu estava no meu ensino, antes de eu relaxar o cabelo pela primeira vez, as pessoas me chamavam de poodle. E eu achava muito poodle, o cachorro poodle, por conta do meu cabelo, porque eu estou com o cabelo trançado, mas eu tenho um cabelo crespo muito volumoso. Eu achava muito desagradável ser comparada com um cachorro. Mas, para as pessoas, aquilo fazia algum sentido, era engraçado, era o racismo recreativo. E isso fez com que eu não quisesse ter o meu cabelo. Eu não amasse meu cabelo e eu fui rapidamente para o relaxamento. Porque aí, no dia seguinte, quando eu volto com aquele cabelo na cintura, e meu cabelo ele é um cabelo que é muito volumoso, é comprido, mas encolhe, as pessoas me trazem elogios. Aí eu fico, pô, então, realmente, esse aqui me validou naquele lugar. E aí passa-se o tempo, como eu falei, eu acho que uma grande virada de chave para mim, e aí é que eu entro no ponto que a Manuela trouxe, é a importância da representatividade. Porque o que me trouxe o principal gatilho de mudança foi a primeira Helena negra, que foi a Thaís Araújo. Quando eu deixo de ser chamada de poodle para ser chamada de Helena... Aí o negócio mudou de figura. E aí tem... demais, gente, eu amo novela. E aí, é claro que tem toda a problemática, né, de pessoas negras que são sempre comparadas a outras pessoas negras, mas eu acho que naquele espaço aquilo me empoderava muito, porque aí eu via Thaís, pô, Thaís é linda. E aí Thaís estava lá. Thaís também, se eu não me engano, já era porta-voz. Eu nem sonhava em trabalhar na L'Oréal, mas Thaís já era porta-voz. E tinha aquele cabelo bonito, e eu falava assim, pô, então eu posso deixar meu cabelo igual dela. Porque se as pessoas falam que ela é bonita, ela é Helena, tem um poder aquisitivo, eu moro no Rio também, a Helena do Leblon, de andar ali pelas ruas da Zona Sul, eu quero ser Helena. E aí fui deixando meu cabelo natural. E aí fui me enveredando por dentro dessa ciência, fui me descobrindo enquanto uma pessoa negra. E quando eu entro no ambiente de trabalho, e aí eu vou fazendo essa virada de chave, ele não se torna mais aquele ambiente opressivo da escola. Porque eu consigo pegar os aprendizados que eu tinha na escola e transformar esse meu ambiente também de trabalho, junto com pessoas que estão ali para trabalhar junto comigo. E aí, como que eu faço uma ciência? Exatamente, os vínculos. E como que eu trago essa ciência que é mais inclusiva, que é mais diversa, que é uma ciência que conversa com a sociedade como um todo. Porque, assim, eu fiz mestrado, aí eu estava no doutorado, e aí eu não gostava muito de fazer doutorado, porque eu sentia que tudo virava um artigo. E assim, a minha mãe era uma mulher que só tem o ensino fundamental até a 4ª série. Não me bastava pegar um papel e levar para minha mãe e dizer que aquilo era o que eu fazia. Porque ela não vai entender um artigo, mas se eu levo um produto, ela entende.
Porque quando eu levei meu primeiro protetor solar que não tinha filme branco, ela entendeu o que eu fazia. Então, ela sabe, minha filha faz isso aqui. Então, para mim, esse lugar e aí, voltando um pouco, porque eu queria muito complementar a resposta das duas, essa importância da inspiração, de estar com outras pessoas, de estar num ambiente que é inclusivo. E aí, quando a minha primeira experiência de liderança foi dentro da AfroSoul, eu era analista júnior, mas eu era muito ousada. Eu falei, cara, eu quero muito liderar essa rede. Aí eu fui lá, co-criei a rede, liderei a rede, junto com o time de diversidade, equidade e inclusão. E aí eu fui trabalhando, depois surgiram outras redes, a Gaia, a Prismas, que é de pessoas LGBTQIAPN+, potencialidades para pessoas com deficiência, e a gente vai encontrando esses espaços seguros, esses espaços de potência, e a gente vai construindo um novo sentido. Porque, no fim, é isso. Quando eu fui fazer química, eu queria fazer química para mudar o mundo, porque eu achava que, se eu fosse cientista, eu ia mudar o mundo. E aí eu fui para o mundo corporativo. E aí, como que eu mudo este mundo corporativo? Como que eu torno a beleza acessível? Como que, quando eu estou desenvolvendo os meus produtos, quando eu estou numa discussão, a gente coloca na pauta todas as pessoas, e não só um determinado grupo de pessoas? E aí, isso, para mim, foi fazendo essa diferença. E, obviamente, muitas coisas mudaram, é uma jornada, não é um ponto específico, eu fui evoluindo e as pessoas ao redor também. E quando eu vou vendo, por exemplo, a gente, recentemente, eu tenho que estudar muito, né, os produtos também, mesmo quando eu não desenvolvo, do quanto que a gente investe em pesquisa, olhando agora para todos os tipos de pele, para todos os tipos de cabelo, que era o que me faltava lá nos anos 90, que eu só tinha ali um ou outro produto para poder usar, e às vezes num tamanho muito pequeno. E aí, quando a Niele lança um produto bate-cabelo 72 horas, que resiste, né, ao bate-cabelo, ou quando a L'Oréal Paris vai lançar um creme para os cachos, né, os cachos dos sonhos, com 500 ml, que era o que eu queria tanto, um creme grande, de uma marca grande, olhar Thaís Araújo ali. Então, isso, para mim, foi me trazendo muito, muito nesse lugar de me empoderar e de me conectar com o meu auto-amor. Porque, no fim do dia, a gente passa muitas horas no ambiente de trabalho, né? Eu ainda vivo no corporativo, então, às vezes, a gente passa mais tempo do que com os nossos familiares. Então, como que eu peguei essas vivências que eram dolorosas da minha época de escola e eu passo a querer transformar, junto com pessoas que estão ali dispostas a transformar também esse ambiente, para que ele não seja tóxico para quem está chegando, para que ele seja cada vez melhor, mais diverso, mais inclusivo. E isso, para mim, é muito importante. Então, por isso que eu fiquei muito com essa fala, tanto da diversidade, quanto você trazendo, Manu, trazendo essa coisa da representatividade, porque é isso. E aí, hoje, eu vejo que outras pessoas também se inspiram em mim. E eu nem acho que eu sou lá grandes coisas, mas é muito legal ver como as pessoas vão olhando e se sentindo possíveis, vendo outras narrativas, porque eu não conheci nenhuma cientista negra. Mas aí agora eu tenho um projeto que tem quase 5.000 pessoas e eu vejo várias cientistas negras, mais novas, mais velhas, e aí eu achava que elas não existiam, elas também não achavam que existiam, e a gente agora se encontra ali. Então, para mim, isso é muito importante, essa coisa do ambiente e o como que a gente pega essas vivências que são dolorosas e a gente coloca elas num lugar de transformação. Às vezes, elas vão ser só dor mesmo. Mas, muitas vezes, a gente consegue usá-las como uma força, não só motriz, mas uma força que nutriz, para a gente transformar tudo que vem à nossa volta. Gente, estamos nos encaminhando aqui para a última pergunta. Mas eu queria compartilhar um pouco com vocês, assim, que é muito interessante ouvi-las dividindo sobre isso, porque, particularmente, eu sinto que a minha jornada em direção ao auto-amor, ela está rastejando ainda. Quando eu me olho no espelho e quando eu penso nas minhas experiências, eu sinceramente acho que eu sou uma pessoa que não está avançando muito ainda nessa caminhada, assim. E no ano passado, enfim, aconteceram muitas coisas na minha vida e eu fui salva pelo coletivo. Eu fui salva por outras mulheres negras que me falaram, olha, tá tudo bem com você, você não é anormal, você não tem nenhum problema, enfim. E a gente já falou aqui um pouco da importância disso, mas eu queria ouvir de vocês quais dicas, ferramentas, conselhos vocês dariam
para outras pessoas que ainda estão muito distantes desse sentimento de auto-amor, até porque essa discussão em si é uma discussão sofisticada, né? É uma discussão profunda, é uma discussão que dificilmente a gente tem assim quando a gente considera o tamanho do nosso Brasil. Então, eu queria saber o que vocês têm, o que vocês podem compartilhar para inspirar outras pessoas que ainda estão rastejando nessa jornada. Eu acho que a gente falou aqui sobre representatividade, vou bater nessa tecla, né? Porque falar sobre representatividade na superficialidade é muito lugar comum, né? Hoje em dia virou esse lugar comum. Mas é de verdade você parar para entender e ouvir outros discursos, né? E a gente acho que pode começar pelas redes sociais, né? Quais são as suas referências, né? A sua timeline é diversa? Você procura pela diversidade? Porque a rede social não vai distribuir a diversidade para você, ok? Isso é fato. Não vai. Pessoas diversas têm menos distribuição, curtidas, engajamento nas redes, propositadamente, porque os algoritmos reproduzem os nossos comportamentos preconceituosos, lendo os cliques diários, né, e fazendo os seus cálculos para oferecer o conteúdo para nós. As pessoas diversas não vão estar aí para você. Você vai ter que procurá-las. A sua timeline é diversa. Quando você chama alguém para jantar na sua casa, essas pessoas são diversas. Quando você promove um evento, quando você faz uma lista de convidados, esta lista é diversa, e é diversa mesmo para além da sua bolha, né? O seu ouvido está aberto e atento para novos diálogos e novos discursos. Então, você se munir dessa representatividade, buscar essa representatividade, estar aberta para esses novos diálogos, para esses novos universos, é muito importante, porque você se abre para aquilo que talvez você não conhecia, que te afeta e que você nem sabia. E foi assim comigo. Eu fui me unindo, eu fui estudando. Eu não tinha muitas referências aqui no Brasil. Quando eu comecei, eu fui estudar o movimento Body Positive nos Estados Unidos. Então, eu fui procurar essa diversidade, né? Eu acho que começar por tornar a sua rotina diária nas redes, o seu entorno, o seu trabalho, o seu convívio diverso de fato, e trazer isso com força. Às vezes você vai ter que trazer isso com força, escolher. Eu acho que é muito importante, eu acho que é um começo. Afinal de contas, hoje a gente vê por aí muitas empresas falando sobre diversidade. Hoje a gente tem 3 protagonistas pretas numa novela de uma rede aberta de grande alcance, porque tudo isso começou na internet com o negócio do cacho. Não foi assim? É o meu cacho e eu vou assumir e eu quero. Começou ali, naquele lugar, né? Então, a internet ainda é uma bolha, mas ela consegue raios de alcance para a gente poder, acho que, entrar onde a gente precisa aqui nesse lugar. E eu acho que entender, né, essas referências para a gente poder caminhar, é o melhor dos nossos caminhos hoje. Eu acho que a dica mais ética seria assim, vamos fazer terapia, que é importante, todo mundo. Mas uma dica prática que eu acho que a gente fala muito de auto-amor, autocuidado, e eu acho que uma palavra muito importante que a gente não fala, ou quando a gente fala de uma forma muito focada, que é prazer. Descobrir o prazer é o que salva a gente, porque, principalmente nós mulheres, a gente é tão acostumada a naturalizar e até romantizar o desprazer, o sofrimento, o desconforto, né? É isso, a gente, para ficar bonita, tem que sofrer, usa roupa desconfortável porque é a roupa que aperta, é a roupa que... Com isso, não tem como ninguém se amar, não tem como ninguém ser feliz. A gente vive uma vida numa lógica de servir a essa performance. Então, acho que se comprometer com o prazer, assim, o que é aquilo que te dá prazer? Que seja dormir. O meu prazer, por exemplo, é dormir. Eu sou terceira idade. Dormir. O seu prazer é conversar. O seu prazer é, sei lá, se maquiar. Como que você vive esse prazer e dá lugar a ele? Porque é uma forma de você se cultuar, né? Você começa a se cultuar ali. E eu acho que outra coisa que é importante, eu falo isso muito nas minhas redes, é nutrir trocas ricas com amigos. Porque, assim, eu tenho pouquíssimos amigos, porque também sou capricorniana e chata, né? Tem isso.
Nossa, eu não falo de bofe com meus amigos. Eu não falo assim, menina, e o bofe? Ele te ligou, ele me mandou essa mensagem. O que que... A gente fala dos nossos processos, da nossa análise. Nossa, estou trabalhando isso na análise, levei um tapa na cara. Nossa, aconteceu isso. Aí, quando ele me mandou essa mensagem, eu fiquei pensando que eu tenho uma questão contra a... Isso é tão rico, porque a gente começa a ver assim, caraca, a gente é complexo pra caralho. Tipo, quanta coisa tem. Então, acho que o compromisso com o prazer é assim, quando você começa a priorizar o seu prazer, você começa a dizer não, você começa a se desvencilhar de relações que, assim, pelo amor de Deus, sou nova e bonita, não preciso passar por isso. Então, exercitem e priorizem o prazer, que acho que é importante. Vou falar especificamente para você, tá, Rafa? Recentemente, eu passei uma temporada na África do Sul e acho que o sentimento mais importante que eu trouxe de lá é o Ubuntu, que eu já conhecia a filosofia, mas é muito diferente quando você vive isso no dia a dia, e lá isso é muito forte. Essa coisa, para quem não conhece, é eu sou porque nós somos. E é isso que nos salva todo dia. Para mim, é esse sentimento do coletivo, porque às vezes a gente acha que a dor... E ela é individual, sim, a gente traz a nossa subjetividade, mas muitas pessoas sofrem ali do mesmo ponto. Mas quando a gente traz esse sentimento de comunidade, de sustentar, como você falou, foram outras mulheres negras. E assim, para mim, também foi. Primeiro, dentro do meu pequeno quilombo, que era minha mãe e a minha irmã, e depois do quilombo maior que eu fui formando. E eu acho que trazendo agora dentro do meu recorte, né, enquanto mulher negra, essas tecnologias negras ancestrais, que é a filosofia Ubuntu, que é o se aquilombar, é o que vão salvar a gente no fim do dia, porque é aquela máxima, né, clichê, né? Se você quer ir mais longe, você vai... Se quer ir mais rápido, você vai sozinho. Se você quer ir mais longe, você vai acompanhado. Então, nunca se sinta só, porque provavelmente vão ter outras mulheres também sentindo o mesmo que você está sentindo hoje, ou já sentiram, ou vão sentir ainda amanhã. Mas é esse coletivo que vai te dar força, que vai te nutrir, que vai te levar cada vez mais longe. Eu não seria nada do que eu sou sem o meu quilombo, e que não é formado só por pessoas negras. Ele é formado por todas as pessoas que estão ali, que se importam, que querem fazer a diferença. Então, para mim, isso é muito importante. Eu conhecia muito essa coisa do Ubuntu, mas quando eu voltei de lá, eu fico mentalizando isso todo dia, tipo, Ubuntu, 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 porque era uma coisa que as pessoas martelavam ali na minha cabeça. O quanto que a comunidade é responsável também por todos, né? Precisa de uma aldeia inteira para cuidar de uma criança, né? E a gente continua criança, a gente ainda precisa ainda da aldeia inteira para cuidar da gente. Eu lembrei de 2 trechos. Eu fico tendo insights, eu estou aqui anotando, tá? Não estou navegando na internet, não. Mas também, vocês podem achar. Eu separei 2 trechos que me vieram à cabeça. Uma da Conceição Evaristo, em um livro chamado Olhos d'Água, que eu sou muito apaixonada. E ela diz, eles combinaram de nos matar, mas a gente combinamos de não morrer. E essa é a frase que eu utilizo na minha análise toda semana. A analista me diz isso. Quando a gente se despede, eu digo, a gente combinamos, hein? Então, acho que se trata desses pactos que a gente faz. E eu também queria terminar com uma passagem breve do Ítalo Calvino, num livro chamado As Cidades Invisíveis. O inferno dos vivos não é algo que será. Se existe, é aquele que já está aqui. O inferno no qual vivemos todos os dias, que formamos estando juntas. Existem 2 maneiras de não sofrer. A primeira é fácil para a maioria das pessoas: aceitar o inferno e tornar-se parte dele, até o ponto de deixar de percebê-lo. A segunda é arriscada e exige atenção e aprendizagem contínuas. Tentar saber reconhecer, tatear quem e o que no meio do inferno não é inferno e preservá-lo, e assim abrir espaço. Eu gostaria de dizer que esse encontro de hoje é parte disto, que não é inferno, uma vez sendo, viu, suas diabinhas. Gente, que
Que troca linda para encerrar esse dia tão maravilhoso, tão simbólico para ele. Pedro tá ali explodindo pelos olhos. Uhul! Deu certo, Pedro, foi lindo. Foi maravilhoso. Obrigada. Trocas, amor e lágrimas. Obrigada pelo convite, Pedro, Bárbara, Suzana, toda a equipe L. Obrigada, meninas, pelas trocas enriquecedoras, sensíveis. Quero abraçar todas vocês. Obrigada a todo o público que está aqui com a gente até esse momento. Voltem todos em segurança para casa. Uma boa noite e a gente se vê em breve.